Olá, sejam bem-vindos ao primeiro hashtag Feedback da Aprendizagem. Nessa videoaula, trabalharemos o material disponibilizado pela SEDUC, hashtag Estudo em Casa. E hoje nós vamos trabalhar com o 8º ano dos anos finais do ensino fundamental, atividade de número 7. Bem, nessa atividade vamos resolver problemas que envolvem variação proporcional direta e inversa entre grandezas. Vamos começar relembrando aqui o que é a história de ser proporcional, né? Dizemos que há proporção entre duas grandezas se entre elas houver uma relação. E aí vamos ver aqui exemplos de grandezas que normalmente nos deparamos nas questões. Grandezas de tempo, de velocidade, temperatura, quantidade. Então, quando elas estão nas questões, elas, quando vêm, elas se relacionam de alguma forma, né? Que é o que a gente vai ver mais à frente. E aí, quando você fala de variação proporcional, a gente tem a variação proporcional direta e variação proporcional inversa. Vamos trazer aqui um exemplo da proporcional direta. Olha, para um bolo são necessários 3 ovos. Acompanhe o raciocínio. Para 2 bolos são necessários quantos ovos? Bom, se um corresponde a 3, logo 2 correspondem a 6. Veja que se uma grandeza aumenta, a outra também aumenta, né? Eu estou trabalhando com duas grandezas aqui de quantidades, né? A quantidade de bolo e a quantidade de ingredientes. Quando eu falo aqui de variação proporcional inversa, eu trago um outro exemplo. Ele diz o seguinte, que um pedreiro sozinho leva 120 dias para construir uma casa. 2 pedreiros levaram quantos dias fazendo o mesmo trabalho? Então, se um corresponde a 120, logo 2 correspondem a 60. Veja que enquanto uma grandeza aumenta, a outra diminui. E aqui eu estou falando da grandeza quantidade de pedreiros e a grandeza tempo. Então, se você tiver acompanhado o raciocínio, então se uma pessoa sozinha leva 120 dias, que são 4 meses para construir uma casa, é óbvio que se ele recebe a ajuda de mais pessoas para construir, ele vai levar menos tempo, ok? Então, nesse caso aqui, quando uma grandeza aumenta e a outra diminui, se trata de uma variação proporcional inversa. E aí é sobre esse assunto que a gente vai resolver as 3 questões que se seguem dessa atividade. Vamos lá? Primeira questão diz que Jonas adora ler. Ele consegue ler 12 páginas de um livro em 1 hora. Então, se ele passa 3 horas lendo o mesmo livro, no mesmo ritmo de leitura, quantas páginas ele conseguirá ler? Esse é o tipo de questão que ele não vai trazer para a gente alternativas de resposta, tá? Então, a gente já passa direto para a resolução. E aí, um ponto muito importante. Se Jonas passará mais tempo lendo, logo mais páginas serão lidas. Olha aqui a entonação da minha voz para essa parte da frase. Mais tempo, mais páginas serão lidas, né? Então, aqui as grandezas tempo e quantidade, elas aumentam juntas na mesma proporção. Então, lógico, é óbvio, né? Se ele vai passar mais tempo lendo, ele vai ler uma quantidade maior de páginas. Então, a gente vai mostrar agora a relaçãozinha entre essas duas grandezas. Então, eu vou fazer aqui uma coluna para horas e uma coluna para páginas lidas. Então, se em 1 hora ele lê 12 páginas, ele quer saber quantas páginas ele vai ler em 3 horas. E aí, 2 setinhas demonstram para mim que essa é uma variação proporcional direta, ou seja, as duas grandezas estão aumentando juntas. E aí, quando a variação proporcional ela é direta, a gente vai aplicar uma regrazinha de 3, que é a multiplicação aí cruzada, tá? E aí, a gente traz aqui para o cantinho da tela e você vê que 1 vezes x é igual a 3 vezes 12, né? A gente acaba aqui caindo aí numa equaçãozinha de 1º grau. Então, x vai ser igual a 36 páginas, né? Logo, a gente tem como resposta que em 3 horas, Jonas lerá 36 páginas. Então, você conclui aqui que aumentou de 1 hora para 3 horas e aumentou de 12 para 36 páginas. Então, de fato, as duas grandezas aumentaram juntas. Variação direta proporcional. A questão de número 2, ela vai tratar sobre receita de bolo, que a gente já viu um exemplo, né? Você já viu alguma receita de bolo? Observe essa receita de bolo bem simples. E aqui
relação de ingredientes para um bolo. Então, a gente tem que, para um bolo dessa receita, ele pega 2 xícaras de açúcar, 3 xícaras de farinha de trigo, 4 colheres de margarina bem cheias, 3 ovos, 2 xícaras de leite aproximadamente, e 1 colher de sopa de fermento em pó bem cheia. Essa foi uma receita de bolo que Dona Maria postou em seu blog para ajudar as pessoas a fazer um bolo, né? Você já imaginou se a Dona Maria tivesse uma encomenda de 6 bolos como este, qual seria a quantidade de ingredientes necessários? Então, complete as lacunas com as medidas adequadas. Na página seguinte, a gente vai ter essa relaçãozinha de ingredientes com as quantidades em aberto para a gente poder completar. Agora, vamos lá. Para o exemplo que foi dado na lâmina anterior, você já deve ter entendido o que eu estou querendo dizer, né? Lá, um bolo, 3 ovos, 2 bolos, 6 ovos. Então, 6 bolos aqui, é óbvio que vai ter alguma coisa aí para ser modificada, né? Então, vamos lá para a resolução. Tá aqui a tabelinha, como eu falei, dos ingredientes, mas a gente vai colocar as quantidades aí que ela precisa para 6 bolos, e não para um bolo só. Então, o que a resolução diz? Que as quantidades de uma receita são sempre proporcionais. Então, se eu aumento a quantidade de bolo, aumento a quantidade dos ingredientes. É óbvio, não existe uma redução, só existe um aumento, tá? Então, como são 6 bolos, cada quantidade será multiplicada por 6. Acompanhe comigo aí, ó. 2 vezes 6, então, vão ser para 6 bolos, eu vou precisar de 12 xícaras de açúcar. Para farinha de trigo, eu vou precisar de 18 xícaras, porque para um bolo só são 3, mas eu tenho 6 bolos, então é 3 vezes 6. Então, vocês vão observar diante dos cálculos aí que se seguem, ó, que todas as quantidades iniciais foram multiplicadas por 6, porque é a quantidade de bolos. Então, para 6 bolos, a Dona Maria vai precisar de 12 xícaras de açúcar, 18 xícaras de farinha de trigo, 24 colheres de margarina bem cheia, 18 ovos, 12 xícaras de leite aproximadamente e 6 colheres de sopa de fermento em pó bem cheias. Então, quando se trata de receitas de bolo ou receita de alimentação em geral, as quantidades vão ser sempre proporcionais, ok? Então, vamos lá para a questão de número 3. Ela vai tratar agora de outras grandezas, né? E aí ele diz o seguinte, que com velocidade de 75 km por hora, um ônibus fez um percurso em 40 minutos. Devido a um congestionamento, esse ônibus fez o percurso de volta em 50 minutos. Então, qual a velocidade média do ônibus no percurso de volta? Essa questão aí, ele fala que na ida ele levou um tempo, na volta ele levou mais tempo devido ao congestionamento. A gente sabe que congestionamento é aquela parada no trânsito, né? Então, faz com que o trânsito fique mais lento. Então, se o trânsito fica mais lento, a velocidade também diminui. Então, aqui ele pergunta qual é a velocidade média desse ônibus no percurso da volta. Ele disse o tempo, mas não disse a velocidade. E essa questão, ela nos traz 4 alternativas de resposta. Item A com 93,75 km por hora, item B com 80 km por hora, item C com 73,75 km por hora e o item D com 60 km por hora. E aí vamos lá para a resolução. Muito importante essa informação, as grandezas tempo e velocidade são sempre grandezas inversamente proporcionais. Porque, como foi dito aqui, olha, o ônibus na ida com determinada velocidade, levou 40 minutos. Mas na volta, como o trânsito estava mais lento, então é óbvio que ele levou mais tempo e a velocidade diminuiu. Então, tempo e velocidade vão ser sempre inversamente proporcionais, porque enquanto uma vai aumentar, a outra vai diminuir. Elas nunca vão aumentar juntas ou diminuir juntas. Então, eu vou fazer lá aquelas 2 colunazinhas da relação, como eu fiz lá na questão 1. E aí, eu tenho a coluna do tempo e da velocidade. Então, para 40 minutos, eu tenho uma velocidade de 75 km por hora. Mas, para 50 minutos, eu tenho que encontrar essa velocidade. E aí, lembram das setinhas que na primeira as 2 estavam para a mesma direção? Aqui, as direções são diferentes. Então, quando eu tenho uma relação de proporcionalidade inversa, aí o nosso cálculo vai ser direto, tá? Entre as mesmas grandezas aí.
entre o 40, por exemplo, é o 40 que multiplica o 75 e o 50 que multiplica o x. Ó, vamos ver aqui na lateral. 40 vezes 75 é igual a 50 vezes x. E aí eu tenho que 3.000 é igual a 50x. X igual a 3.000 dividido por 50, eu vou ter que x é igual a 60 km por hora, viu? Então, como resposta que a velocidade média do ônibus no percurso de volta foi de 60 km por hora. Mais uma prova de que eu disse, ó, quando o tempo aumenta, a velocidade diminui. Se o tempo diminui, a velocidade aumenta. Então, são grandezas inversamente proporcionais. E aí nós temos a alternativa D como gabarito dessa questão de número 3, tá? Gente, obrigada. Até a próxima, se Deus quiser.